Imagine que do dia para a noite, todos os países resolvam seguir um único plano que promete resolver a pobreza, acabar com a fome, proteger o meio ambiente e unir o planeta todo. Parece incrível, não é? Mas será que essa proposta tão bonita não esconde algo que a maioria das pessoas nem imagina? É sobre isso que nós vamos falar hoje, a chamada Agenda Global 2030 criada pela ONU. Muita gente acredita que por trás de boas intenções pode existir uma preparação para algo que a Bíblia já anunciou há muito tempo, como o governo do anticristo antes da volta de Jesus. Será mesmo que esses objetivos se encaixam nas profecias da Bíblia? Fique comigo até o final porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o que está acontecendo no mundo a partir de agora. Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você interessa por assuntos que envolvem profecias, fim dos tempos e o cenário mundial, este vídeo é para você. Hoje eu vou falar sobre a Agenda 2030, um conjunto de 17 objetivos que quase 200 países aprovaram em 2015. A ideia é muito boa, é resolver problemas com a falta de comida, falta de educação de qualidade, poluição, falta de oportunidades de emprego, desigualdades sociais, entre outras situações que afetam milhões e milhões de pessoas. E a princípio qualquer pessoa diria, nossa, isso é muito bom, quem é que não quer viver num mundo melhor, não é mesmo? Mas irmãos, como cristãos, nós temos o dever de analisar tudo com base na palavra de Deus. E a Bíblia traz muitos exemplos de líderes e reinos que surgiram prometendo paz e prosperidade, mas acabaram trazendo muita dor e opressão. E os livros de Daniel e Apocalipse, por exemplo, falam de um tempo em que um governante mundial, chamado de Anticristo, vai enganar muitas nações, oferecendo soluções que parecem perfeitas. E hoje nós vamos ver como a Agenda Global 2030 pode, de certa forma, preparar o mundo para um governo centralizado, onde um líder único possa ter o controle total. E isso não quer dizer que vai acontecer exatamente assim, mas tem muitos sinais que nos chamam a atenção. A Bíblia diz que Deus controla todas as coisas e nós precisamos vigiar e entender cada acontecimento. Então nós vamos descobrir a partir de agora o que é a Agenda 2030 para depois relacionarmos com as profecias da Bíblia sobre o final dos tempos. Mas antes de começar, eu só venho pedir para você se inscrever no meu canal, clique no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e ative o sininho da notificação que vai aparecer aí do lado para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Então vamos lá. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 foi lançada pela Organização das Nações Unidas no ano de 2015. São 17 objetivos conhecidos como ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles incluem acabar com a pobreza, melhorar a saúde, garantir a educação para todos, promover igualdade entre homens e mulheres, cuidar do meio ambiente e muito mais. E a ideia central é que os países cooperem para que até 2030 o mundo fique mais justo e equilibrado a partir dali. É claro que de cara essas metas parecem alinhadas com vários princípios cristãos, como cuidar dos necessitados e proteger a criação de Deus. Mas para que esse plano funcione, é preciso uma coordenação muito forte entre as nações. Em outras palavras, os países teriam que abrir mão de parte de sua autonomia para cumprir as metas em conjunto. E muita gente olha para isso e não vê nenhum problema. Outros, porém, acreditam que essa união pode surgir de base para o surgimento de um governo mundial. Afinal, se todas as nações seguirem as mesmas regras, basta um líder forte e carismático para unificar as decisões. E é aí que entra a possibilidade de acontecer algo que a Bíblia chama de reinado do anticristo. Mas irmãos, antes de tirarmos conclusões, vamos ver realmente o que a palavra de Deus diz sobre um futuro governo global. No livro de Apocalipse, capítulo 13, fala-se de um governo que terá autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, que vai enganar muita gente com as suas promessas de resolver problemas gigantes como conflitos internacionais, crises de alimentos, pandemias e coisas do tipo. E a Bíblia também mostra em Daniel 8:25 que esse líder vai parecer confiável e muito sábio, mas depois ele vai revelar as suas intenções malignas, perseguindo aqueles que seguem a Deus. E no passado, vários impérios tentaram dominar o mundo. O Império Romano, Napoleão, Hitler, mas nunca conseguiram alcançar todo o planeta. Mas hoje, com a tecnologia e o poder de entidades internacionais, esse cenário já não parece tão distante. A ONU, o FMI e outras organizações criam acordos que na prática podem limitar a liberdade dos países.
E se a Agenda 2030 conseguir unir as nações num só propósito, será que não ficaria mais simples para alguém chegar e assumir o controle, dizendo ter soluções definitivas para problemas mundiais? É isso que muitos estudiosos apontam ao relacionar essa agenda com as profecias. É claro, irmãos, que não significa que cada meta da ONU seja do mal, mas vendo pelo lado da Bíblia, a gente precisa ficar de olho e analisar os desdobramentos a partir de então. E outra coisa que a Agenda 2030 enfatiza é a busca por paz e segurança global. Afinal de contas, quem não quer isso, irmãos? Guerras, terrorismo e violência existem desde sempre e as pessoas estão exaustas de tantos conflitos. Mas é justamente nesse ponto que a Bíblia faz um alerta. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, está escrito que quando disserem paz e segurança, então virá a destruição repentina. E na prática, quando o mundo estiver desesperado por paz, um líder mundial pode surgir com um grande acordo ou um pacto para acabar com os conflitos de uma vez. E as nações, cansadas de tanta incerteza, com certeza vão abraçar esse acordo. Mas segundo as profecias, esse período de paz será muito curto e logo em seguida vai acontecer um tempo de grande tribulação, onde esse líder vai se mostrar de fato contrário aos valores cristãos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU foi criada para evitar novos conflitos globais, mas infelizmente as guerras continuam acontecendo. Hoje, com as tensões entre grandes países e as ameaças de armas devastadoras, o desejo por paz só aumenta. E se a Agenda 2030 reforça a ideia de união para resolver crises, há quem diga que num possível caos, as pessoas dariam total poder a alguém que trouxesse uma proposta de paz imediata. E aí nós estamos de novo no caminho de um governo centralizado. Irmãos, a Agenda 2030 também fala de inovação e o uso de tecnologia para melhorar a vida das pessoas. A ideia é garantir que todos tenham acesso à internet, às ferramentas digitais e até mesmo aos serviços bancários. Por um lado, isso é ótimo. A tecnologia aproxima as pessoas e pode ajudar no combate à pobreza. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 13, o versículo 16 e 17, que durante o governo do Anticristo haverá um sistema onde ninguém vai poder comprar ou vender sem ter uma marca, conhecida como a marca da besta. E hoje nós temos criptomoedas, pagamentos via celular, identificação digital e várias outras ferramentas que facilitam a nossa vida. Só que se tudo isso estiver conectado a um sistema central, é possível bloquear quem não estiver de acordo com o que esse sistema exige. Em alguns países, existe até um crédito social que monitora o comportamento das pessoas e limita o acesso a esses serviços para quem não cumpre certas regras. Na China já está acontecendo isso, por exemplo. E se um líder mundial decidir usar toda essa tecnologia para controlar a economia, a circulação de dinheiro e até mesmo as redes sociais, como ficaria quem se opusesse às ordens dele? Não seria nada difícil cortar o acesso dessas pessoas a compras, contas bancárias, viagens. Por isso, irmãos, hoje nós temos visto aí a inteligência artificial cada vez mais forte e nós percebemos que a Agenda 2030 tem esse objetivo de trazer ainda mais inovação de uma maneira global. Então precisamos tomar muito cuidado e ficar atentos. E caso você não saiba, a Agenda 2030 também fala de igualdade de gênero e outras questões que à primeira vista parecem justas. Mas em alguns lugares isso já foi usado para atacar valores cristãos. Por exemplo, a Bíblia ensina em Gênesis 1, versículo 27, que Deus criou o homem e a mulher, cada um com seu papel. Mas existem muitos movimentos que têm surgido por aí que se levantam contra a família tradicional que foi criada por Deus. E eles infelizmente ridicularizam quem segue a visão da Bíblia. Tem um movimento, por exemplo, chamado de Woke, que nasceu para combater injustiças, mas que muitas vezes passou a perseguir pessoas e continuam perseguindo aqueles que acreditam nos padrões bíblicos de família e moralidade. Em 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 1 ao 5, nós vemos que nos últimos dias as pessoas seriam egoístas, amantes dos prazeres e agiriam como inimigas de tudo que é bom, mesmo fingindo ser corretas. Assim, enquanto a Agenda 2030 fala de respeito e inclusão, algumas interpretações acabam criando um clima de hostilidade contra quem segue a palavra de Deus. E muitos cristãos têm sido chamados de intolerantes simplesmente por defenderem o que a Bíblia diz. Alguns chegam a perder empregos e até a serem processados porque não concordam com certas práticas que se tornaram lei. E tem uma coisa muito importante que eu preciso te falar. Nem todos os países cumprem a Agenda 2030 100%. Alguns governos assinam acordos, mas não colocam em prática.
Outros ameaçam sair de certas iniciativas quando acham que elas não os beneficiam mais. E isso mostra que não existe garantia nenhuma de que tudo vai acontecer conforme os documentos da ONU. A história da humanidade está cheia de exemplos de impérios que pareciam imbatíveis, mas acabaram desmoronando de repente, como a Babilônia e o Império Romano. E Provérbios 21, versículo 1 diz que até o coração do rei está nas mãos do Senhor. Isso quer dizer, irmãos, que Deus está acima de qualquer líder ou nação. E se Ele permitir, as coisas acontecem e não tem como evitar. Mas se Deus não quiser, se Ele não deixar, não vão para frente, pode ter certeza. Então, embora a Agenda 2030 possa apontar para um governo mundial, nós não podemos esquecer que Deus ainda é soberano. Amém? O livro de Apocalipse não é para deixar a gente com medo, mas para mostrar o plano final de Deus. O anticristo vai ser derrotado e Jesus vai estabelecer um reinado de paz, uma verdadeira paz. Então, mesmo que apareça um líder unindo o mundo inteiro, nós não precisamos nos desesperar. E a pergunta que fica é: você está firme na sua fé para enfrentar tempos difíceis se eles chegarem? Eu espero que você tenha entendido que realmente é a Agenda 2030, que apesar de boas metas, mesmo elas parecendo justas, pode sim servir de um cenário para as profecias da Bíblia, como a vinda de um líder mundial que enganaria as nações, prometendo paz e prosperidade, mas depois trazendo muita perseguição. Irmãos, o nosso papel é orar, é vigiar e manter a nossa fé. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu peço agora que você compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. E eu vou deixar aqui na tela 2 vídeos para você assistir. Escolha um deles, tenho certeza que vai edificar a sua fé. Que Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo.